A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre mais um vídeo de adoração, sobre louvor, sobre santidade. E nós vamos falar sobre um momento de adoração no céu, onde o Senhor revela para João várias visões de adoração, do ambiente de adoração no céu. E hoje nós vamos falar sobre um deles, que está em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 8 em diante, do versículo 7 em diante. Nós vamos ler. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aqui João está vendo um momento de adoração no céu, onde Jesus é visto como o único digno. Não há no céu, na terra e nem debaixo da terra ninguém digno de abrir o selo, de abrir o livro, desatar os seus selos. E ali aqueles seres viventes, os 24 anciãos, adoram ao Senhor, e na sua mão tem harpa e tem taças. Em uma mão eles tinham uma harpa que é um instrumento musical, e no outro eles tinham taças. E nós vamos falar sobre isso, o significado das harpas e das taças para o Senhor. A música é algo celestial. A música, ela nasceu no coração de Deus. Foi Deus quem criou a música. Deus criou a música com um propósito. O céu, ele é cheio de música. Ele é cheio de cânticos. Os anjos cantam santo, santo, santo continuamente diante do trono do Senhor. E aqueles anjos, aqueles seres, eles tinham em uma das mãos uma harpa, um instrumento musical. Som cerca o trono de Deus, onde a beleza da sua santidade habita. A música, ela é poderosa, transformadora e impactante. E assim como toda arte, a dança foi Deus quem criou, a pintura, o desenho, a música, as artes que traduzem valores que são eternos, quando não são usadas para exaltar a vaidade do homem. Então Deus criou todo tipo de arte. O ministério de louvor, ele exalta a Deus cantando, tocando. O ministério de dança, ele exalta a Deus dançando. Deus criou a dança. Mas em muitos aspectos, hoje, o homem pegou a arte criada por Deus para exaltação da sua vaidade. E por isso ela foi deturpada. Por isso ela foi prostituída. Mas tudo foi criado para dar louvor a Deus. Todo tipo de arte foi criada por Deus para dar louvor a Ele. E o céu, ele é cheio de música, ele é cheio de adoração. E assim como João vê um instrumento que emite som em uma das mãos daqueles seres, os 4 seres viventes e dos 24 anciãos, em uma das suas mãos tinha uma harpa. Ele vê, a harpa emite som. Ele vê na outra mão um outro utensílio, que é a taça, cheia de oração que emite sons. Ele também vê um utensílio que abriga outro tipo de som, orações em taças, orações dos santos. Vamos voltar lá no versículo que diz: Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O Senhor, ele recebe a nossa oração como incenso. Ele coloca em taças as orações dos santos. E o incenso, ele representa as nossas orações. No capítulo 5, acabamos de ler. Vemos que há no céu taças de ouro cheias de incenso, que são as nossas orações. Harpa remete à música. Taça remete à oração, busca, clamor, humilhação, arrependimento. Então é aquilo que o Senhor vai colhendo do nosso devocional com Ele.
A harpa estava em uma das mãos, mas na outra estava uma taça cheia de incenso, que é a oração. O chamado do adorador, o chamado do ministro de louvor, o chamado daquele que está levantado por Deus para ministrar na sua casa, para ministrar na congregação, ele não se resume em ter uma harpa nas mãos. O chamado do ministro de louvor, em toda a arte que ele desempenhar dentro da igreja, no teatro, na dança, na música, no instrumento, em qualquer tipo de arte para o Senhor, onde levantamos um altar de adoração para o Senhor, ele tem que ter em uma mão uma harpa, que é o seu dom, aquilo que vai entregar para Deus com o seu dom, e uma taça, que é o seu momento de adoração. O que o Senhor recolhe do seu coração adorador, da sua oração, daquela vontade de estar com Deus, as orações dos santos. Precisamos de equilíbrio entre harpa e taça. Enquanto a música pode puxar para olhar para si mesmo, a oração nos puxa para morrer para nós mesmos. Enquanto a música ela nos chama para olhar para nós, o tocar, o ministrar, o cantar afinado, o desempenhar muitos solos, o orar nos chama para morrer para nós. Nós precisamos ter esse equilíbrio, porque o adorador que ele só preocupa com a harpa e deixa a taça vazia, ele não está sendo completo diante de Deus. E o adorador que não se preocupa com a harpa e só se preocupa com a taça, falta excelência ministerial. Nós precisamos servir no reino, ter esse equilíbrio diante do Senhor. Salmo 63:3 diz: porquanto melhor que a própria vida é o teu amor, leal e misericordioso, por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Por isso, aqui Davi está falando, por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Por quê? Porque o teu amor é melhor do que a vida. Por que Davi adorava ao Senhor? Porque o amor de Deus para ele era melhor do que a vida, o amor leal e misericordioso. E essa tem que ser a nossa postura. O amor leal e misericordioso de Deus para conosco, adoradores que escolhem estar aos pés do Senhor, que escolhem aprender de Deus, que escolhem gastar tempo com Ele, o nosso amor por Ele, o abrir dos nossos lábios, né? Por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Por quê? Porque o seu amor é melhor do que a vida. O amor de Deus é melhor do que qualquer coisa que nós queremos, almejamos alcançar. Agora, voltando para o incenso. O incenso na Bíblia não podia ser feito para uso próprio. Quando Deus chama Moisés, fala: Moisés, você vai preparar um incenso e eu vou te mostrar como você vai fazer. A vida de oração não é para eu ter minha vontade feita, é para que ele cresça ou diminua. Então, assim como o incenso que Deus ensinou Moisés a fazer, não era para uso próprio do povo de Israel, era para uso no tabernáculo, a minha vida de oração não é para satisfazer os meus desejos. O incenso que eu ofereço ao Senhor, a oração que eu ofereço a Deus, que sobe como cheiro suave a Ele, ela tem que ser para que o Senhor cresça e que eu diminua. É um aprendizado, eu tenho que buscar esse aprendizado. E no tabernáculo de Moisés, para a gente entender a função do incenso, o tabernáculo de Moisés era uma tenda com 3 divisões: pátio, santo lugar e santíssimo lugar. No pátio, quando entrava no pátio, tinha o altar do sacrifício e a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam. Então, para a gente entender, se situar mais ou menos nisso. No lugar santo, tinha o candelabro de ouro, a mesa dos pães e o altar do incenso. Então, candelabro de ouro, mesa dos pães, aqui o altar do incenso. Depois do altar do incenso, tinha uma cortina, que era o véu. E atrás do véu, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. E quando a gente lê sobre o altar do incenso e o porquê daquele altar do incenso, nós ficamos maravilhados. A representação do altar do incenso é a nossa adoração diante de Deus. Nossa oração sobe diante de Deus como um tipo de incenso. Nós adoradores, nós ministros de louvor, nós pensamos que ministrar no altar é cantar somente algumas músicas, subir no altar,
cantar algumas músicas. E quando oramos e cantamos, muitos não sabem a seriedade que aquilo tem diante do Senhor. Como Deus recebe aquilo. Deus, ele vê tanto as nossas ministrações, os nossos ensaios como um incenso para o Senhor, é representado como um incenso, como um cheiro agradável. Um cheiro suave que sobe. Isso também nos ensaios e nas reuniões de orações. O adorador, toda pessoa que é envolvida com a obra, toda pessoa que é envolvida com o ministério, ela tem que ter o domínio, a excelência na sua técnica e excelência na sua taça. Sua taça tem que estar cheia. Deus precisa recolher as suas orações, o seu devocional, o seu parar diante dele para buscar dele, para comer dele, beber dele. Salmo 141, versículo 2 diz: que a minha oração seja como incenso diante de ti, minhas mãos erguidas, oferenda vespertina. Quanto era o anseio que Davi tinha de apresentar diante de Deus uma oferta agradável. O significado do incenso aqui, ele está falando, que a minha oração seja como incenso diante de ti, Senhor. Incenso, cheiro suave, cheiro agradável. Eu imagino ali o incenso queimando em cima do altar do incenso. O sacerdote acendia o incenso e aquele cheiro, né, tomava conta do lugar e chegava diante de Deus. E o Senhor recebia como adoração. A representatividade daquele altar somos nós. As nossas orações hoje, colhidas em taças, no céu por seres. Quando nós paramos para pensar nisso, nós não vamos desperdiçar o nosso tempo com coisas que desagradam ao Senhor. Mas teremos uma visão de clamor diferente, teremos uma visão de adoração diferente, de oração diferente, de súplica, de intercessão diferente. Que as nossas taças estejam cheias diante de Deus. Eu quero, ainda sobre o incenso, eu quero ler Êxodo, quando Deus manda Moisés fabricar o incenso. A composição do incenso. Êxodo capítulo 30, versículos 34 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso. Perfume segundo a arte do perfumista. Aqui nós vemos como o Senhor, ele valoriza a arte, o dom, o chamado daquela, ele capacitou alguém para ser um perfumista, para criar um incenso que seria oferecido no altar. Uma parte dele reduzirás a pó, versículo 36. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. O incenso era para ser oferecido ao Senhor. Quem poderia receber aquele perfume era o Senhor. Quem poderia receber aquela dedicação era o Senhor. E aqui nós vamos ver a composição desse incenso. Nós lemos no versículo 35 de Êxodo 30 que o incenso era composto de estoraque, ônica e gálbano. São especiarias, são ingredientes que têm um significado. Quando nós olhamos para isso, nós vemos a perfeição de Deus. Que nada é em vão. Deus não escolhe nada na Bíblia, nenhuma ordem do Senhor é em vão, mas tudo tem um porquê. Um dos ingredientes, os estoraque, era uma resina retirada de uma árvore. A resina, ela não era retirada de forma manual, mas ela pingava espontaneamente. Bastasse colocar uma vasilha debaixo da árvore que retirava o estoraque. Não era nada forçado, as suas gotas caíam de forma espontânea. Quando nós oramos, quando nós ministramos a Deus,
é como se fosse uma gota de estoraque, uma gota de forma espontânea, entrando na taça. As gotas de estoraque, elas eram usadas, aquela resina retirada da árvore, elas eram usadas como um dos ingredientes do incenso. O segundo ingrediente do incenso era a ônica. Ônica é um molusco marinho de águas profundas que tem em suas conchas membranas fibrosas odoríferas, que quando queimadas exalam um aroma suave e duradouro. Como Deus é maravilhoso! Nós vemos que o estoraque era uma resina tirada de uma árvore e espontaneamente ela pingava, não era retirada manualmente. A ônica era uma concha de um molusco marinho. E aí tirava aquela concha daquele molusco e quebrava ela. E quando queimava, exalava um aroma suave. E também era um ingrediente do incenso. Estoraque e ônica. E agora o gálbano. Gálbano ainda é usado até hoje para fabricar perfumes. O gálbano é uma planta que sempre fica verde, de onde se extrai um perfume medicinal e aromático quando cortado ou ralado. O estoraque era de forma espontânea, que se pingava na vasilha, e aquela resina era usada para fabricar o incenso. A ônica era a concha do molusco marinho, de águas bem profundas, está falando de profundidade, onde aquela concha ela era quebrada e queimada, exalava um perfume. E o galba de uma planta que sempre ficava verde, de onde se extrai um perfume medicinal e aromático quando cortado ou ralado. O gálbano, quando se corta ou rala, que o perfume sobe. Quando é forçado, quando ela exala um perfume medicinal, ela trata, cura feridas, ela cura problemas. Então, espontaneidade. O incenso, ele é representado pela oração dos santos. Nas taças, onde os seres no céu seguram nas suas mãos, estão cheios de incenso, que são as orações dos santos. Então, nesse incenso existe estoraque, ônica e gálbano. O incenso que Deus orientou Moisés a fazer. E esses incensos e esses ingredientes se referem a espontaneidade, profundidade e quebrantamento. O estoraque é a espontaneidade das gotas da seiva da árvore, daquela resina que pinga na vasilha para colher. Ninguém retira de forma manual. A profundidade que é representada pela ônica, que é a concha do molusco de águas profundas, que quando queimada exala um perfume, e o quebrantamento, representado pelo gálbano, que é uma planta sempre verde, de onde se extrai o perfume medicinal e aromático quando cortado ou ralado. Espontaneidade, profundidade e quebrantamento é o que precisa haver nas nossas orações. Para termos harpa nas mãos e a taça cheia de incenso, precisamos fortalecer o nosso homem interior. Nós precisamos ter uma harpa, uma taça cheia de incenso, que é a nossa oração, o tempo que gastamos com Deus, com espontaneidade, com profundidade, com quebrantamento. E nós, para termos essa plenitude no Senhor, nós precisamos fortalecer o nosso homem interior. Porque a igreja do Senhor hoje, ela se preocupa muito com o seu externo. Eu procuro muito que tudo ao meu redor esteja bem, as coisas externas estejam bem. Mas e o meu homem interior? Como está? Nós vamos ler Efésios 3, versículo 14, onde Paulo está intercedendo, ele está orando pelos Efésios, pelos cristãos de Éfeso. Paulo ora novamente. Por esta causa, Paulo falando. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender
com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para sermos tomados pela toda a plenitude de Deus, para que o Espírito Santo trabalhe em nós, nós precisamos nos lançar, fortalecer o nosso homem interior. Se nós tivermos o nosso homem interior fortalecido em Deus, as coisas externas não vão nos abalar. As coisas externas não vão nos desestabilizar. Mas nós vamos ser centrados na palavra. Nós vamos ser maduros na palavra. E Paulo ora pelos cristãos de Éfeso e ele pedia a Deus, era uma oração de intercessão, que os fortalecesse, que derramasse poder sobre o homem interior. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, fortaleça o meu homem interior para que as circunstâncias adversas da minha vida, para que as tribulações não me desestabilizem. Porque o adorador, o trabalhador da seara, aquele a quem Deus chama para um ministério, ele precisa ter o homem interior fortalecido. Para experimentarmos a plenitude de Deus. O quanto você tem orado pelo fortalecimento do seu homem interior? O quanto você tem pedido, deixado um pouco as circunstâncias externas, parar de fazer aquela listinha, né? No final do ano, nós sempre fazemos uma listinha, os alvos. Eu creio que em 2019 muitos fizeram a sua listinha para 2020, né? Os seus alvos para 2020. E creio também que 90% dessa lista está frustrada, porque desde março tudo parou. E onde estão as listas de alvos que foram apresentadas diante de Deus? Senhor, eu quero uma casa melhor. Senhor, eu quero ganhar bem. Senhor, eu quero mudar de emprego. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Senhor, me dá, Senhor, me dá. E nisso nós esquecemos o nosso homem interior. Se ao invés das listinhas que eu coloco lá, né? Se a gente for colocar, eu faço a lista e coloco na mesa de Deus. Se a minha listinha for para fortalecer o meu homem interior, minha oração vai ser diferente. E se fizermos uma lista do que queremos alcançar no nosso interior? Então vamos mudar a nossa lista. Se na sua lista de 2019 para 2020, você pensou muito em coisas materiais, pensou muito no seu externo, no seu redor, em mudar pessoas ao seu redor, e esqueceu do seu homem interior, peça mais experiência com Deus. Peça para amar mais o Senhor de acordo com o primeiro mandamento, amar Deus acima de todas as coisas. Ser mais sensível à voz de Deus. Pedir por cada um dos frutos do Espírito em nós. Nós não oramos, Senhor, que os frutos do Espírito sejam desenvolvidos em mim. Me ajude a buscar os frutos do Espírito na minha vida. Pedir por cada um dos frutos, orar por nossos pensamentos, nossas motivações mais profundas. Senhor, visita as minhas motivações mais profundas, aquelas que inconscientemente eu tenho, e quando elas vêm à tona, eu perco o foco da tua palavra. Clamar por um batismo de temor. Quantos ministros hoje, quantas pessoas que estão à frente da obra precisam de serem tomadas por um temor, precisam ter um batismo de temor mesmo. Porque perderam a reverência, perderam o temor a Deus, não filtram as suas palavras. A Bíblia fala que a sua boca não prefira palavras torpes. E nós louvamos ao Senhor com os nossos lábios, e como não fortalecemos o nosso homem interior, sempre que caímos nas ciladas do maligno, nós preferimos palavras torpes. Buscar compaixão, orar para buscarmos um estilo de vida de um cidadão do céu. Viver aqui nessa terra sabendo que eu não sou daqui, eu sou cidadão do céu e eu quero ter um modo de vida de um cidadão do céu. Orar para que Deus revele seus segredos, seus planos, seus pensamentos, seu coração. E aí será o início de uma transformação e fortalecimento do seu homem interior. Mude a sua oração. Desliga um pouco das coisas materiais, desliga um pouco do que você vê ao seu redor e comece a se fortalecer internamente. Fortalece seu espírito. E de repente a taça começa a ser cheia de incenso. O lugar de oração não é mais entediante, não é mais forçado orar diante de Deus, e sim um lugar onde desejamos estar.
e o nosso interior vai sendo fortalecido a cada dia. E para terminar esse vídeo, eu quero ler Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Que o Senhor te abençoe e guarde seu coração.